E uma grande vitória do Corinthians, que venceu lá na Arena da Baixada, na Copa do Brasil, o time do Atlético Paranaense. 1-0 pro Coringão, meu palpite foi 2-1, mas não tem problema. O importante é que a gente venceu e volta com a vantagem de jogar pelo empate. Eu separei aqui um corte do programa Linha de Passe da ESPN. Fica comigo até o final do vídeo para você ver os comentaristas exaltando essa grande vitória do Coringão. Mas antes, se inscreve aí no canal, ativa aí o sino, deixa aí o seu like, senta o dedo no like, porque esse vídeo aqui merece, e o seu vai Corinthians também nos comentários. Estamos vendo um trabalhinho do Dorival na hora da dificuldade. Não estou dizendo que é um trabalho que vai dar sequência, porque o Guinegão vai virar titular, porque o Kaique vai virar... Não é isso, mas conseguindo arrancar desse time na dificuldade o que ele pode arrancar? Bom, primeiro, boa noite a você, William, Jean Calçade, Rafa, bem-vindo, aos fãs e às fãs do esporte. Eu acho que é um trabalho bem realista. Isso. O Rafa falava do jogo do Corinthians contra o Vasco no final de semana e desse jogo. O jogo contra o Vasco foi bem melhor, a atuação do Corinthians. Foi. O Atlético, ele tem mais facilidade de pontuar fora de casa do que em casa. E o Atlético, tanto em casa quanto fora de casa, é bem inferior ao Vasco atual. E o Vasco é um time com problemas. A gente vai falar do Vasco depois, né? Não preciso falar sobre a campanha do Vasco. O Atlético, nos últimos jogos, atuando em casa, ele empatou com o Cuiabá, ele empatou com o Paysandu, que é o lanterna da segunda divisão, ele empatou com a Ferroviária, ele perdeu do Curitiba e ele perdeu do Goiás. Ele só ganhou do São Paulo. E aí foi muito mais uma façanha de tudo que o São Paulo não fez do que alguma coisa que eu tenha elogiado o Atlético naquele jogo. Que era um time sem criatividade, vulnerável defensivamente, que apresentou todos os seus defeitos e o São Paulo não soube lidar. O Corinthians soube lidar. O Corinthians fez um jogo, para mim, médio. O jogo contra o Vasco, comparando no final de semana, achei um bom jogo. Foi um jogo suficiente hoje. O Corinthians hoje, o Dorival se preocupou em fechar os lados do campo, em colocar duas linhas que protegessem melhor o seu goleiro. Então, volta com duas linhas de 4 para marcar, deixa o Garro solto. O centroavante participa da parte defensiva quando é necessário. Hoje, quando sai o Garro, entra o Memphis. Ou seja, ele mantém a estrutura de jogo. Vendo que não pode fazer um jogo, para responder a sua pergunta, que flui, um jogo construtivo, um jogo que tira da equipe o futebol mais técnico e ameaçador ao adversário, ele faz o futebol mais precavido, que, na minha avaliação, é o melhor possível hoje, com as ausências que o time tem, para conseguir o resultado e se transformar, em vez de favorito, num grande favorito a chegar à próxima fase da Copa do Brasil. É bom lembrar que hoje tinha mais um desfoque, era do Ranielli, né? Ranielli que foi bem contra o Vasco, suspenso, né? Suspenso. Ranielli também fora. Aliás, daqui a pouco eu falo do Ranielli, mas assim, como o Garro é importante, né? Presença do... Porque assim, a gente viu aquele jogo contra o Vasco, embora o Corinthians tenha feito um bom jogo, principalmente no primeiro tempo, até o Corinthians se acertar, sentir a falta do Garro, sentir a presença do jogador com essa característica e tal, para fazer essa conexão do meio campo, levando para o ataque. E hoje, assim, a gente sabe que o Garro não está 100% fisicamente, está longe de estar 100% fisicamente, ele já falou da questão do joelho dele, está indo, a gente sabe até, não é exagero dizer que em alguns momentos ele está indo até para o sacrifício, mas assim, o quanto a presença dele já faz, é uma peça ali, mas que já faz uma diferença danada, né, Rafa? Eu acho que o Garro é um exemplo clássico do futebol e é bom isso acontecer no momento em que o Corinthians se redescobre na temporada com resultados e com futebol e com os companheiros muito mais calcado na eficiência do que propriamente no vício, né? Na técnica, na exuberância. Mas é um exemplo clássico do futebol daquele jogador cuja presença em campo, mesmo sem rendimento associado, traz um componente que, na mais vã das hipóteses, causa desconforto ao adversário. O Atlético Paranaense, sabendo que ia marcar o Garro hoje, olha para o Corinthians de uma outra forma, né? O Vasco, no último fim de semana, sabendo que não teria o Garro pela frente, olhou o Corinthians de outra forma e pagou por isso. E quando o Garro entrou, parece que esqueceu que o Garro estava lá, né? E aí ele faz a diferença. E ele faz a diferença. Então, assim, o jogador com a qualidade dele é capaz de imprimir esses componentes unitários do jogo que interferem no todo, na dinâmica da partida. Hoje achei ele com muita liberdade para flutuar, como sempre, mais pelo lado direito. Ele prefere jogar ali, porque, sendo canhoto, né, tem o ângulo para poder desenvolver a finalização, a tabela por dentro. E dos pés dele no primeiro tempo saíram algumas boas jogadas. Só que depois chega um certo momento que não dá mais para ele. E aí acho que o Dorival acerta de novo, porque o Memphis complementa, em termos de presença unitária, o que o Garro se propôs a fazer quando começa o jogo.
né? Isso impacta também na mudança de posição do Charles, isso impacta na mudança de posição do Maicon. O Corinthians tem os seus 3 volantes que, contra o Vasco, ficaram mais próximos da meta adversária, jogando numa linha mais defensiva, mais de composição de meio campo. E teve também um fator que, para mim, é determinante no jogo, a falta de, não vou dizer coragem, porque parece que você está assumindo uma leitura de campo que você não tem. Nós não estamos lá para poder ver se há covardia ou coragem por parte do Odair, do time dele. Mas pelo comportamento do time, a gente imagina um Atlético com um travamento no seu jogo. E isso facilitou muito a vida do Corinthians hoje. Como equilibrar esse Garro, hein, o Calçade? Estou falando em aquela história do... Como é que é? O professor Celso Nuzal tinha que falar sempre, sabendo usar, nunca vai faltar, né? Era o slogan da Sabesp lá da água. Sim. Como equilibrar o Garro? A sequência é muito forte para todo Exatamente. mundo, né? Então tem jogadores que vão sentir mais, outros não vão ter problemas, outros vão trazer problemas antigos que vão... tem os gramados sintéticos também, todos reclamam. Eu acho que é preciso ouvir o jogador. Você não pode tratar como uma frescura do jogador. Entendeu? Todo jogador está falando. Sim, quem joga? O jogador. Eles reclamam, exceto quem joga. E tem um certo medo de reclamar, né? Eles falam muito mais fora do que falam nos microfones. E aí, cara, você não pode deixar de ouvir, né? Isso é um problema que o futebol brasileiro a qualquer momento vai ter que lidar. Porque nós já temos 20% da Série A nessa temporada, gramado sintético. Você tem o Botafogo, tem o Galo, tem o Palmeiras, tem o Atlético Paranaense. Se não está na Série A, está na Série B. Se tivesse, a gente teria um número maior. E o Brasil tem tudo para virar o paraíso do sintético, porque a gente tem uma sequência de jogos que é impossível ter gramado bom. Sim, dá, mas quando você tem um estádio que jogam 2 times, Maracanã, é um trabalho muito difícil. Você pega Fortaleza, o Castelão, nunca tá bom. É claro, aí você vai para o Cruzeiro, que joga no Mineirão, vai estar bom. O Inter só no Beira-Rio é um gramado espetacular. A Neoquímica é fantástico também. Né? Então nós vamos ter, porque aí tem cara que não fala, não vou. Hoje ele era dúvida. E ele ainda vai jogar contra o Palmeiras. É claro que depois tem uma data FIFA, então certamente ele vai ficar boa parte da data FIFA fazendo fisioterapia. Porque são 2 jogos agora que você vai precisar muito do Garro, então, né? Assim, uns vão sentir mais por questões que são relativas a cada jogador, né? Tem outros que não vão sentir nada, não vão ter problema algum. Mas é um jogador importante, acho que você ter à disposição o tempo todo. O tempo todo. O que eu quero dizer com outro isso... time, sim. Então, assim, ter à disposição o tempo todo significa, evidentemente, não utilizá-lo o tempo todo em todos os jogos. Sim. Então é o que o Dorival fez hoje, né? Ele chegou um momento, ele tira... Porque eu quero dizer existem momentos em que você precisa mais do Garro num jogo. Existem momentos em que você vai precisar menos do Garro e talvez de alguém que dê mais combate, porque aí realmente não é a dele, né? Não é o que ele faz. Então, o que eu acho é que o Dorival ele pode administrar a utilização ou não do Garro de acordo com os placares, com o andamento das partidas, com o que ele pretende naquele momento, entendeu? E acho que essa é uma maneira de você dosar a minutagem, porque é óbvio que é um dos caras com os quais ele precisa ter mais preocupação. Talvez seja... Talvez não, né? Eu acho que no Corinthians ele é aquele com quem o Dorival tem que ter mais preocupação. Até mais do que o Memphis, nesse sentido. Ele é o principal jogador do Corinthians, acho que é isso que a gente quer chegar. Tecnicamente... É uma posição... eu não sei, assim, eu acho que é rara. Você vê o São Paulo... Mas eu acho que o Memphis é... Palmeiras está contratando um para essa... Flamengo agora trouxe o segundo. Assim, são caras que são únicos. Eles ditam, né, o ritmo, assim, pelo passe, por essa capacidade. E que ele tem de entendimento com... Geralmente, quando está jogando Yuri e Memphis, eles se entendem bem. Você tira esse, tá bom. Quem é que joga na função dele? Quem é que se aproxima? Do Garro? O Carrilho, mas o Carrilho ali projetado... Aí também está fora. Mas também está fora. Uma coisa que ele fez... Aí não era nem o Dorival na época, mas eu acho que foi contra quem foi? Quartas de final foi Mirassol? Não me lembro. No Campeonato Paulista. Que ele não tinha o Garro e ele volta... Ele volta o Memphis para fazer essa função e o Memphis faz uma partidaça ali jogando mais recuado. O que eu quero dizer, quando você fala sobre
Eu até acho que, de fato, o Garro é aquele que exibe mais virtuosismo ali dentro de campo. Pronto, é isso. Virtuosismo é uma boa palavra. Mais técnico, vamos dizer assim, na hora que as jogadas dele são até mais técnicas, até porque o Memphis é utilizado como um segundo atacante, né? E não como um meia. Mas eu acho que o Memphis é o típico jogador que tem a capacidade de jogar à frente, que pode... É porque ele não é o 9 da área. Exatamente, está longe de ser o 9, ele é um segundo atacante, ou ele pode ser um meia também. É que, em geral, quando o time está completão, ele não joga como um meia, porque o Garro, aí sim, o Garro é o jogador daquela posição. E não adianta você querer inventar. Eu acho que talvez esses jogadores sejam cada vez mais raros por isso também. Porque eles são jogadores que carecem de um lugar específico no campo. Não é o cara que você vai pôr na beirada, não é o cara que você vai pôr como segundo atacante, não é o cara que você vai pôr como centroavante. Ele é um meia clássico. Assim, eu acho que o Ramon usava o Garro na frente de 3 volantes e o Dorival, quando tem o Memphis e o Yuri, também. Por quê? É exatamente o que o Jean disse. Ou você tem esse meia clássico, antiquado, também, tá? Que você precisa proteger muito bem. Porque não dá para você ter um jogador do meio-campo no futebol moderno, se você quer ter um time que joga coletivamente de maneira agressiva, intensa, que não participa da marcação. Você precisa ter no mínimo, vamos supor, quando você não consegue fazer a pressão na frente, você precisa recompor com 8 jogadores. Aí se você recompor com 5-3, com 4-4, cada técnico faz de um jeito, mas você precisa recompor com 8 jogadores. E quando um desses tem dificuldade de recomposição, você obriga um atacante a voltar. Quando o Corinthians tem o Yuri, e aí dá para entender a importância do Yuri, o Yuri ajuda muito nisso. Informa, né? Informa, lógico. Informa. E o Garro é um cara que, exatamente por ter essa qualidade, eu concordo com vocês, é um virtuoso no passe, na finalização de fora da área, na bola parada. Ele aciona o Yuri e o Memphis em velocidade. O Memphis associa mais com ele, mas também pode ser usado em velocidade, principalmente o Yuri. E de frente pro gol os dois, né? De frente pro gol, nas costas do adversário o tempo inteiro. Tanto que a gente vê quando tem o Memphis e o Yuri jogando, às vezes o Garro vem mais atrás ainda, quando o Corinthians está pressionado, e aciona os dois, e esses dois jogadores são muito perigosos quando eles estão de frente para os marcadores adversários com a bola. Principalmente o Yuri, que ataca, como se diz hoje em dia, o espaço muito. Sim. Quando você não tem esses jogadores, que nem hoje, o que o Dorival faz? Ele protege mais a defesa, usando um quarteto atrás do Garro, então ele não tem mais um trio, ele tem um quarteto, com 2 jogadores protegendo os laterais, 2 jogadores protegendo os zagueiros por dentro, dá ao Garro total liberdade. Como hoje. Só que o Garro fica um pouco órfão de quem acionar, com quem jogar. E aí é óbvio que, de novo, pode sair o passe de qualidade, chega mais à frente, pode finalizar bem, a bola parada dele é excelente, né? E aí ele também faz a diferença. Então, quando você olha os limites do elenco do Corinthians, técnicos, o Corinthians não tem um grande elenco, quando você fala de construção de jogo, ele é essencial. Porque de um jeito, quando o Corinthians é taticamente mais vulnerável, mas tem a sua suspensão mais forte, com ele o Corinthians é muito perigoso. Sim. Como a gente viu, por exemplo, contra o Palmeiras, apesar de ser instável, o que tem a ver com a parte coletiva, muito. E quando você não tem esses jogadores, você tem ali um cara diferente, que num lance pode resolver o jogo. E eu acho que esses 2 últimos jogos mostram bem isso. Apesar do Corinthians já ter superioridade sobre o Vasco, naquele momento, e tudo bem, superioridade numérica, o Vasco tinha empatado o jogo e tal, etc., mas assim, superioridade mesmo no jogo. Quando ele entra, ele faz a diferença. Tanto é que os gols saem dele, o chute dele, que depois o Guinegão aproveita lá o rebote, a cobrança de escanteio para o 3º gol, e hoje, no primeiro tempo, especificamente, acho que no momento que ele tem mais gás e tal, etc., o Garro também é importante, finaliza e tal, ele carrega o Corinthians. E só uma coisa para tocar pro Rafa, porque obviamente vai falar sobre isso. No jogo contra o Vasco, ele tem uma, entre aspas, vantagem, que o Corinthians não deve usar. Como ele sai do banco, ele entendeu já, instruído os espaços onde ele tem que jogar, como usar a vulnerabilidade do Vasco, e ele é um jogador muito inteligente. Não, é assim, muito técnico, e eu acho que o grande desafio, que ao mesmo tempo é estratégico, ao mesmo tempo é intelectual para o Dorival, é justamente indo ao encontro que o Jean falou há pouco, saber o jogo do Garro inteiro, ou seja, que ele vai começar a partida e vai jogar até quando aguentar, e o jogo do meio Garro, né? Você vai usar entrando na partida ou usando só um tempo. E aí, fazer aqui o papel um pouquinho do advogado do diabo, a gente começou esse debate enaltecendo a qualidade do Corinthians quando tem os 4 jogadores de frente. Sim. O Carrilho, o Garro, o Memphis e o Roberto, né?
E dos 4, só um está jogando no momento. O Memphis entrou hoje, daqui a pouco vai recuperar a sua condição. E a médio prazo, todos vão jogar. Né? O Corinthians vai ter novamente o seu quarteto. E uma das coisas que se criticava do Corinthians, quando tinha, em muitos momentos, quase todos os 4 juntos, era que faltava a combatividade, faltava a transpiração, faltava a doação extra, faltava... sem bola. Isso que o Birner fala, esse comprometimento da recomposição, né? O sem a bola do Corinthians estava muito falho, o time perdia jogos, tomava gols em lances de absoluta desatenção coletiva. Será que o Dorival vai topar novamente colocar o melhor Corinthians pela exigência técnica dos 4 jogadores em detrimento desse Corinthians Operário? Vai. Você aposta isso? Eu aposto isso. Você já cifra isso? É difícil, viu, Cajá? Até porque foi assim que ele eliminou o Palmeiras. Esse eliminou o Palmeiras, o São Paulo atacou o Flamengo na final da Copa do Brasil. Isso é uma memória É a cara do técnico. Isso é uma memória afetiva importante. Só que uma coisa foi pontual, existe todo um contexto de rivalidade, e outra coisa é você pensar no que tem o Corinthians de temporada até o final do ano com jogos decisivos de brasileiro de Copa do Brasil. A questão é que, assim, eu acho que vai demorar para ter os 4 em forma, principalmente pelo Yuri, né? Então, O Yuri deve ser o último... Não, o Carrilho só volta ano que vem, né? o Carrilho, é verdade, o Só ano que Carrilho vem nem mesmo. volta. Eu acho o Carrilho essencial. Eu acho que fala-se pouco do Carrilho. É verdade. E Essencial. vai ter que ir para Venezuela. Então, assim, não vai escalar mais por isso mesmo. Né? Não dá. Vai ter que mostrar lá. Mas só os 3 já dá um tom Sim. de um Corinthians mais técnico. Sim, sem dúvida. Se ele vai jogar, se ele pegar o Cruzeiro, próxima etapa, ele tem que passar e o Cruzeiro também. Os dois têm uma baita vantagem. Ganharam fora de casa, né? Muito bem, Fel. Agora o Corinthians tem a vantagem de jogar pelo empate no jogo de volta. Jogo que vai ser no dia 10 de setembro, porque a CBF, ela nada mais, nada menos que antecipou o jogo. Só foi o Hugo Souza ser convocado para a seleção, para a data FIFA. A CBF foi lá e antecipou o jogo, ou seja, para o Corinthians não ter o Hugo Souza na semifinal. A CBF, ela simplesmente odeia o Corinthians. E isso tá mais do que claro. Se você lembra, se você não lembra, do ano passado, contra o Flamengo, ela fez a mesma coisa, só que com um pequeno diferencial. Ela adiou o jogo para favorecer o Flamengo, porque os jogadores estavam na data FIFA, então para o Flamengo não jogar desfalcado, ela adiou o jogo para que os jogadores pudessem voltar para o time e poder o Flamengo estar completinho jogando contra o Corinthians. Ela foi contra o regulamento e adiou o jogo. Agora, ela simplesmente antecipou o jogo para o Corinthians jogar desfalcado. Olha só para você ver o que a CBF ela é capaz de fazer. Mas é contra tudo e contra todos o Coringão. Ele vai passar para a semifinal e que venha o Cruzeiro, porque o Cruzeiro, obviamente, acredito também que vai passar para a semifinal. Ganhou de 2-0 o primeiro jogo lá na Arena MRV do Atlético e agora joga em casa. Não acredito que o Atlético tenha time para bater o Cruzeiro, para reverter esse resultado na casa deles. Então, que venha o Cruzeiro, vamos vingar 2018, que ainda tá aqui, ó, engasgado, e vai dar tudo certo. Eu tô confiante, tô iludido. Deixa nos comentários aí a sua opinião, o que você acha de tudo isso. Essa é a minha opinião. Então, esse foi o vídeo de hoje, vou ficando por aqui. Deixa aí nos comentários a sua opinião, deixa o seu vai Corinthians, deixa o seu like também e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sino, porque todos os dias tem notícia do Coringão aqui no canal. Tamo junto, até o próximo vídeo e vai Corinthians!